e os responsáveis dos departamentos ministeriais com os representantes da classe empresarial são uma oportunidade para aprofundarmos o conhecimento recíproco das ações do Executivo e das associações que representam os interesses da classe empresarial. Estes encontros servem também para a identificação de interesses comuns e tarefas que podemos desenvolver em conjunto no momento em que Angola está a viver um processo de mudanças em vários domínios da sua vida. Venho para este encontro para ouvir com atenção as vossas preocupações e sugestões, o que constitui um exercício importante da auscultação que nos vai ajudar a colocar na prática alguns dos vossos pontos de vista e ideias inovadoras e, assim, ultrapassar com rapidez os atuais constrangimentos que se colocam ao bom desenvolvimento da atividade empresarial em Angola. No âmbito da remoção dos constrangimentos que se colocam ao desenvolvimento da atividade privada no nosso país, e por ser um fardo enorme que é imposto aos nossos empresários, temos tomado medidas firmes contra a corrupção e a impunidade. Estes fenómenos distorcem por completo os princípios básicos da transparência e da justiça, desvalorizam a procura do mérito e da eficácia e colocam os menos capazes, os menos competentes a vingar e a prosperar na sociedade, em detrimento daqueles que têm como principal capital a dedicação ao trabalho árduo e o respeito das regras da concorrência. Construamos uma sociedade onde os bens, serviços e recursos gerados pelas empresas sirvam realmente à economia, pois queremos empresários e empresas que criem realmente riqueza e emprego. É neste quadro que vêm sendo tomadas medidas tendentes a combater a concorrência desleal e o branqueamento de capitais. O repatriamento de capitais, a recuperação de ativos através da perda alargada de bens, é um processo em curso, cujos resultados passarão a ser periodicamente dados a conhecer à sociedade pelas instâncias competentes. Queremos, nesta ocasião, saudar e homenagear aqueles empresários que, passando por vários sacrifícios, conseguiram manter-se ativos durante todos estes anos, enfrentando a difícil crise de valores e as enormes dificuldades causadas pela profunda crise econômica e financeira que o país ainda vive. A estes empresários resilientes, que se mantêm firmes na atividade produtiva, expresso o meu reconhecimento pelo seu empenho, pelo seu profundo patriotismo e, sobretudo, pela sua capacidade de empreender em momentos e circunstâncias tão difíceis. Para estes, o meu apelo vai no sentido de se manterem firmes, porque o nosso compromisso para mudar esta situação é igualmente firme e as reformas que estamos a fazer vão efetivamente dar os seus frutos. Caros empresários, minhas senhoras, meus senhores, como consequência do facto do país ter vivido um ambiente de recessão econômica nos últimos 3 anos, os níveis de desemprego em Angola subiram. Trata-se de um problema que nos deve preocupar a todos e que só poderá ser resolvido através do aumento do investimento na economia, sobretudo do investimento privado. Só com o aumento do investimento poderemos voltar a crescer do ponto de vista econômico, poderemos criar mais postos de trabalho e proporcionar aos angolanos, em particular à nossa juventude, melhores rendimentos e, por esta via, aumentar o seu bem-estar e das suas famílias. Com o aumento da oferta de energia e água no país, sobretudo após a interligação através das redes de transportação dos sistemas elétricos do norte ao centro do país, e com a perspectiva de ligar e expandir para sul e para leste,
exortamos o empresariado nacional a investir mais nas diferentes indústrias, na agropecuária, nas pescas, no turismo e em outros ramos da nossa economia. Ainda no quadro da redução ou remoção dos constrangimentos ao investimento privado, temos vindo a tomar medidas no domínio fiscal, cambial, migratório, medidas de apoio à produção nacional, medidas de atração e captação do investimento privado, medidas de apoio ao acesso ao crédito, entre outras, para tornar mais atrativas as condições para o investimento dos empresários nacionais e estrangeiros em Angola. Apesar das dificuldades que as nossas empresas enfrentam, verificamos o interesse crescente dos nossos empresários em participarem das iniciativas do Executivo para alterar o quadro que vivemos. Este encontro com a classe empresarial é um testemunho do renovado interesse de concertação e de cooperação entre os empresários e o Executivo para junto mudarmos a situação atual. Caros empresários, minhas senhoras, meus senhores, foi anunciado por mim numa outra ocasião que o Executivo negociou de forma exitosa com o Deutsche Bank alemão uma linha de financiamento no valor de $1.000 milhões americanos destinados à dinamização da atividade econômica privada com destaque para o setor produtivo. Mas é bom que se diga que, para além destes recursos, estão ainda à disposição dos empresários outras facilidades. O Banco de Desenvolvimento de Angola foi orientado no sentido de utilizar recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento para bonificar as taxas de juros ainda muito altas persistentes no mercado financeiro, para créditos a conceder pelos bancos comerciais para investimentos nos produtos prioritários definidos no âmbito do Prodesi. O Banco Nacional de Angola orientou ainda os bancos comerciais a concederem crédito para parte dos produtos priorizados pelo Prodesi, no montante mínimo equivalente a 2% do seu ativo, cujos encargos de financiamento, incluindo os juros e comissões, não deverão exceder os 7,5%. Diversas instituições financeiras multilaterais, tais como o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, a Agência Francesa de Desenvolvimento, entre outras, estabeleceram programas com o Executivo para dedicarem recursos para financiar projetos do setor privado em Angola. Pretendemos que estes recursos de financiamento disponíveis sejam utilizados de modo criativo e eficaz pelos nossos empresários, de modo a tornar a nossa economia mais sustentada e menos dependente do petróleo. Vamos trabalhar para estabelecer uma relação positiva entre o volume de crédito concedido e os resultados que almejamos alcançar em termos de produção e produtividade. Exigiremos seriedade e rigor na qualidade dos projetos, na análise das propostas e teremos todo o cuidado nos desembolsos e na fiscalização da sua implementação. Esta é uma forma que o Executivo encontrou de reconhecer a importância e o papel do empresariado nacional, ajudando-o a crescer, a se afirmar como um ator fundamental que contribui para a diversificação da economia, para o aumento da oferta de bens e de serviços e para o aumento da oferta de emprego. O Programa Integrado de Intervenção dos Municípios, vulgo PIM, será implementado como anunciado, por ser um programa que, não recorrendo ao endividamento público, usará recursos que já são nossos, o que mudará significativamente a vida dos cidadãos com o aumento da oferta de serviços essenciais como os de energia, água, educação, saúde, mobilidade, entre outros. O futuro das gerações vindouras estará garantido se as crianças de hoje beneficiarem agora de melhores serviços sociais. O futuro
se constrói hoje com os investimentos que fizermos agora em infraestruturas físicas e na formação dos quadros. Contamos convosco, empresários angolanos, para o êxito deste programa, porque são vocês que vão concorrer para as empreitadas de construção das diferentes infraestruturas contempladas no PIM. Com a disponibilização destes recursos financeiros, queremos também relançar o setor produtivo do país, garantindo emprego, sobretudo para a nossa juventude. Caros empresários, minhas senhoras, meus senhores, com as atuais políticas traçadas pelo Executivo, com o programa de privatizações já anunciado, o Executivo dá um sinal muito claro da intenção do Estado reduzir consideravelmente sua forte presença na economia. Pretendemos devolver este papel de ator principal da economia ao setor empresarial privado. Aceitem, portanto, receber este testemunho na certeza de que saberão fazê-lo melhor que o Estado na responsabilidade de produzir bens e serviços e na criação de emprego. Se ocuparem convenientemente o espaço que sempre foi vosso e que por razões de conjuntura política ao longo de décadas vos foi usurpado, temos a convicção que vai proliferar pelo país o número de micro, pequenas e médias empresas e assim tornar realidade o sonho da diversificação da nossa economia. Trabalhemos de mãos dadas para tirar a nossa economia da crise em que ainda se encontra, para retomar o crescimento econômico em bases mais sustentadas e diversificadas. O papel do Executivo é o de coordenar e regular o desenvolvimento econômico do país. O motor do crescimento econômico reside no setor privado, nos empresários, que deverão apostar na inovação. Estabeleçam parcerias com empresas tecnologicamente mais avançadas, portadoras de know-how e que facilitem o acesso ao mercado internacional. Reconhecemos o vosso importante papel na economia e na sociedade e a necessidade da concertação e da cooperação com o Executivo para fazer de Angola um país próspero e desenvolvido, capaz de proporcionar ao seu povo altos padrões de vida e de bem-estar. Muito obrigado.